Quando Eduardo Mendoza, multimilionário de 52 anos, jantava no restaurante mais exclusivo de Madrid, a última coisa que esperava era que uma garçonete de 23 anos se aproximasse e lhe dissesse: "Desculpe, senhor, mas minha mãe tem um anel exatamente igual ao seu." Eduardo olhou para seu anel de compromisso, que havia pertencido à sua família por gerações, e sentiu que o mundo parava. Só havia 3 anéis assim no mundo. Um ele usava, outro havia desaparecido há 25 anos, e o terceiro deveria estar enterrado com a mulher que mais havia amado e perdido para sempre. O restaurante La Gastronômica, no bairro de Salamanca, era o lugar onde se reunia a elite espanhola. Eduardo Mendoza, magnata hoteleiro de 52 anos, dono de uma cadeia de hotéis de luxo avaliada em 500 milhões de euros, jantava sozinho em sua mesa habitual junto à janela. Eduardo tinha a aparência de um homem bem-sucedido, mas atormentado. Seu cabelo grisalho estava perfeitamente penteado, usava um terno italiano de 3.000 euros e em sua mão esquerda brilhava um anel único. Um sinete de ouro branco com uma safira azul rodeada de diamantes. Era uma relíquia familiar de mais de 200 anos. Havia vindo ao restaurante para celebrar sozinho o aniversário da empresa que havia fundado com sua falecida esposa Carmen, mas a celebração se sentia vazia sem ela. Carmen havia morrido em um acidente de carro há 5 anos, levando consigo todos os seus sonhos de futuro. "Sirvo mais vinho, senhor Mendoza?" perguntou uma voz suave. Eduardo levantou o olhar e viu uma jovem garçonete de uns 23 anos. Era morena, com olhos castanhos expressivos e um sorriso tímido. Usava o uniforme impecável do restaurante, camisa branca e colete preto. "Sim, por favor." Eduardo olhou sua placa identificativa. Sofia. Enquanto Sofia servia o vinho, Eduardo notou que a jovem o olhava de forma estranha, como se tivesse visto algo que a perturbasse. "Acontece alguma coisa?" perguntou Eduardo. Sofia hesitou um momento, mordendo o lábio inferior. "Desculpe, senhor, mas posso perguntar algo sobre seu anel?" Eduardo olhou para sua mão esquerda, surpreso. "Meu anel?" "Sim." Sofia se aproximou um pouco mais, baixando a voz. "É que minha mãe tem um anel exatamente igual ao seu." Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ficou imóvel, olhando para a jovem com incredulidade. "Isso é impossível", murmurou. "Este anel é único, está na minha família há gerações." "Sei que parece estranho", disse Sofia nervosa, "mas quando vi seu anel, quase deixei cair a bandeja. É idêntico ao que minha mãe usa desde que tenho memória." Eduardo sentiu o coração começar a bater mais rápido. Só havia 3 anéis como esse no mundo. Seu bisavô os havia mandado fazer em 1890 para seus 3 filhos. Um ele usava, herdado de seu pai. O segundo havia desaparecido há 25 anos, quando seu irmão gêmeo Carlos morreu em um acidente de montanhismo. E o terceiro... "Como se chama sua mãe?" perguntou Eduardo com voz trêmula. "Carmen Ruiz", respondeu Sofia. "Por que o senhor a conhece?" Eduardo sentiu que o mundo desabava ao seu redor. Carmen, sua falecida esposa, se chamava Carmen, mas seu sobrenome era Mendoza, não Ruiz, e havia morrido há 5 anos. "Quantos anos sua mãe tem?" perguntou Eduardo, lutando para manter a compostura. 47 anos, respondeu Sofia. "Senhor Mendoza, o senhor ficou muito pálido." Eduardo tentou processar a informação. Carmen teria exatamente 47 anos se estivesse viva, mas era impossível. Ele havia estado em seu funeral, havia visto seu caixão. "Sofia", disse Eduardo com voz rouca, "preciso que me faça um favor muito importante. Poderia me mostrar uma foto de sua mãe?" Sofia o olhou confusa, mas pegou seu celular, procurou na galeria e lhe mostrou uma foto. Eduardo olhou para a tela e o mundo parou completamente. Era Carmen, sua Carmen, viva. Eduardo segurou o telefone com mãos trêmulas, olhando a foto como se fosse uma aparição. Era Carmen, sem dúvida alguma. Tinha o cabelo mais curto e alguns anos a mais, mas era ela.
Os mesmos olhos verdes, o mesmo sorriso, a mesma maneira de inclinar a cabeça. Senhor Mendoza, Sofia o olhava preocupada. Está bem? Esta mulher, Eduardo apontou para a foto. Onde ela mora? Em Cuenca, senhor. Por que a conhece? Eduardo se levantou bruscamente, derrubando sua taça de vinho. Os outros comensais do restaurante o olharam com curiosidade. Sofia, preciso que me conte tudo sobre sua mãe. Tudo. Senhor, está me assustando. O que está acontecendo? Eduardo se sentou novamente, tentando se acalmar. Desculpe, é que sua mãe se parece muito com alguém que conheci há tempo. Bem, disse Sofia, ainda nervosa. Minha mãe se chama Carmen Ruiz. Vive em Cuenca desde que tenho memória. Trabalhava como secretária até se aposentar antecipadamente há 2 anos. E seu pai? Não tenho pai. Bem, minha mãe diz que ele morreu quando eu era bebê. Um acidente de trabalho. Eduardo sentiu a pele se arrepiar. Um acidente de trabalho? Sim, era arquiteto. Minha mãe diz que morreu no desabamento de um edifício em construção. Eduardo havia sido arquiteto antes de se dedicar aos hotéis. E lembrava perfeitamente que havia fingido sua morte em um acidente de obra para fugir com Carmen há 25 anos. Mas a Carmen da foto era sua esposa, a que havia morrido há 5 anos. Sofia, disse Eduardo com voz muito séria, quando é seu aniversário? 15 de março. Por que todas essas perguntas? Eduardo fez um cálculo rápido. Se Sofia tinha 23 anos, havia nascido em março de 2001. Exatamente 9 meses depois da última vez que havia visto sua Carmen viva, antes do suposto acidente de carro. Meu Deus, murmurou Eduardo. Não pode ser. O que não pode ser? Eduardo olhou para Sofia com novos olhos. Agora que sabia o que procurar, podia ver a semelhança. Tinha seu nariz, a forma das sobrancelhas, suas mãos longas e elegantes. Sofia, disse Eduardo com voz quebrada, sua mãe nunca lhe falou de um homem chamado Eduardo? A jovem franziu a testa. Não. Bem, às vezes, quando bebe um pouco de vinho, menciona um Eduardo e fica triste, mas nunca quer falar sobre ele. Eduardo sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Carmen estava viva, e se suas suspeitas estavam certas, Sofia era sua filha. Tenho que ver sua mãe, disse Eduardo, levantando-se novamente. Agora mesmo. Mas, senhor, são 10 da noite e ela está em Cuenca, a 2 horas daqui. Não me importa. Pode chamá-la, dizer para ela vir? Sofia recuou um passo. Senhor Mendoza, está me assustando muito. O que está acontecendo? Eduardo percebeu que estava se comportando como um louco. Respirou fundo e tentou se acalmar. Sofia, o que vou lhe dizer pode soar incrível, mas acredito que sua mãe é minha esposa. Sua esposa? Mas isso é impossível, minha mãe não é casada. Minha esposa Carmen morreu em um acidente de carro há 5 anos, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Sofia o olhou como se ele tivesse perdido a razão. Senhor, minha mãe não teve nenhum acidente, vive perfeitamente em Cuenca. Eduardo tirou o anel e o mostrou a Sofia. É exatamente igual ao de sua mãe? Sofia examinou o anel de perto. É idêntico, até tem a mesma inscrição no interior. Amor eterno. Eduardo sentiu um arrepio. Só Carmen e ele sabiam dessa inscrição. Sofia, disse Eduardo com determinação, tenho que ir a Cuenca esta noite. Vem comigo? Mas, senhor, te pago 1.000 euros por me acompanhar. Só preciso que me leve até sua mãe. Sofia o olhou por um longo momento, depois assentiu lentamente. Está bem, mas se descobrir que o senhor é louco, chamo a polícia. Eduardo sorriu pela primeira vez em anos. Se eu estiver louco, pode chamar quem quiser. O Audi de Eduardo atravessava a estrada para Cuenca às 11 da noite. Sofia ia no banco do passageiro, ainda nervosa, mas intrigada. Pode me explicar o que realmente está acontecendo? Perguntou Sofia. Eduardo manteve os olhos na estrada. Há 5 anos, minha esposa Carmen morreu em um acidente de carro. Ou, pelo menos, foi isso que me disseram. E acredita que minha mãe é sua esposa? Os anéis, o nome, a idade, sua data de nascimento.
Tudo coincide. Chegaram a Cuenca à 1 da madrugada. Sofia dirigiu Eduardo até um pequeno apartamento no centro histórico. Subiram as escadas em silêncio. Sofia bateu suavemente na porta. Mamãe, sou eu, Sofia. A porta se abriu e apareceu uma mulher de roupão com o cabelo desarrumado pelo sono. Eduardo sentiu o coração parar. Era Carmen. Sua Carmen, viva e real, parada diante dele depois de 5 anos acreditando que estava morta. Carmen olhou para Eduardo e todas as cores desapareceram de seu rosto. Eduardo sussurrou. Olá, Carmen, disse Eduardo com voz trêmula. Temos muito o que conversar. Carmen olhou para Sofia com olhos cheios de pânico. O que você fez? Mamãe, é verdade? Ele é meu pai. Carmen cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Entrem, murmurou finalmente. Era inevitável que este dia chegasse. O pequeno salão do apartamento estava em silêncio. Carmen havia colocado uma jaqueta sobre o roupão e olhava para Eduardo com os olhos vermelhos de chorar. Há quanto tempo sabe que estou vivo? Perguntou Eduardo. Sempre. Nunca acreditei que tivesse morrido naquele acidente de obra. Então por que fingiu sua morte? Carmen respirou profundamente. Porque descobri o que você realmente estava fazendo, os negócios com Raul Vasques, a lavagem de dinheiro, as ameaças. Eduardo se tensionou. Como soube sobre Raul? Ele me seguiu um dia. Me disse que se eu não colaborasse com ele, tanto você quanto eu acabaríamos mortos. Sofia os olhou sem entender. Quem é Raul Vasques? Um criminoso, disse Eduardo com amargura. Alguém com quem nunca deveria ter feito negócios. Carmen continuou. Raul me propôs um acordo. Se fingisse minha morte e desaparecesse, te deixaria em paz. Mas se ficasse, nos mataria aos dois. E você aceitou? Estava grávida, Eduardo. Grávida de 2 meses. Não podia arriscar a vida de nosso bebê. Eduardo olhou para Sofia com novos olhos. Por que não me contou? Porque você teria tentado me impedir. E nós dois teríamos acabado mortos. Sofia se levantou bruscamente. Estão dizendo que vivi 23 anos numa mentira? Fiz isso para te proteger, disse Carmen. Me disseste que meu pai havia morrido. Cresci acreditando que era órfã. Eduardo se aproximou de Sofia. Sinto muito. Se soubesse que você existia, depois de fingir minha morte, Raul te deixou em paz, continuou Carmen. Mas me ameaçou de nos matar se eu alguma vez tentasse entrar em contato contigo. E durante todos esses anos, vivi com medo, até que há 5 anos, Raul morreu numa guerra entre gangues. Vi a notícia no jornal. Finalmente éramos livres. Então por que não voltou para mim? Porque havia passado muito tempo e eu já não era a mesma mulher. Sofia se dirigiu à porta. Preciso de ar fresco, preciso pensar. Saiu do apartamento, deixando Eduardo e Carmen sozinhos pela primeira vez em mais de 20 anos. Carmen e Eduardo ficaram em silêncio depois que Sofia saiu. O peso de mais de 2 décadas de separação pairava no ar entre eles. Ela se parece com você, disse finalmente Carmen. Tem seu temperamento, respondeu Eduardo com um sorriso triste. Carmen tirou o anel e o ofereceu a Eduardo. Suponho que deveria devolver isso. Eduardo balançou a cabeça. Esse anel te pertence. Sempre te pertenceu. Eduardo, depois de sua suposta morte, deixei todos os negócios sujos, vendi tudo. Me afastei dessa vida. Sério. Raul havia conseguido o que queria. Havia me tirado a única coisa que realmente me importava. Carmen o olhou com novos olhos. Isso me alegra. Carmen, sei que passaram muitos anos, mas você acha que poderíamos tentar nos conhecer novamente? Carmen hesitou. Eduardo, já não somos os mesmos de há 25 anos. Talvez isso seja bom. Talvez agora possamos construir algo melhor. Nesse momento, a porta se abriu e Sofia entrou novamente. Havia estado chorando, mas se acalmara. Estive pensando, disse Sofia, e decidi que quero conhecer meu pai, mas com condições. Eduardo assentiu. As que você quiser. Dutib primeira. Nada de mentiras, nunca mais. Aceito, disse Eduardo.
Segunda, quero conhecer sua vida pouco a pouco. Claro, disse Carmen. E terceira, quero que me prometa que nunca mais colocará os negócios acima da família. Eduardo se aproximou de Sofia. Te prometo. Nestes 5 anos aprendi que todo o dinheiro do mundo não vale nada sem família. Sofia o olhou por um longo momento. Depois assentiu. Está bem, podemos tentar. Carmen se aproximou e abraçou os dois. Talvez não seja tarde demais para sermos uma família. Eduardo sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. O terraço do hotel mais luxuoso de Eduardo, em Valência, estava decorado para uma celebração especial. Era o 24º aniversário de Sofia, e pela primeira vez em sua vida o celebrava com ambos os pais. Os meses haviam sido um processo lento, mas bonito de se conhecerem. Sofia havia deixado seu trabalho de garçonete para estudar administração hoteleira, com Eduardo pagando seus estudos. Carmen havia se mudado para Madrid, para um apartamento perto do de Eduardo, e lentamente haviam reconstruído seu relacionamento. Como fica? Perguntou Sofia, mostrando o vestido azul que Carmen lhe havia dado de presente. Está linda, disse Carmen, ajustando seu colar. Eduardo se aproximou com uma pequena caixa nas mãos. Sofia, há algo que quero te dar. Sofia abriu a caixa e dentro havia um anel. Não era igual aos de Eduardo e Carmen, mas tinha o mesmo desenho, adaptado em ouro rosa. Mandei fazer este anel especialmente para você. É parte da tradição familiar, mas é unicamente seu. Sofia colocou o anel e começou a chorar. Papai, foi a primeira vez que o chamou de papai. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Te amo, minha filha. Carmen se aproximou e abraçou os dois. Nunca pensei que este dia chegaria. Durante o jantar, Sofia se levantou para fazer um brinde. Há 6 meses pensava que era órfã de pai. Hoje tenho uma família completa. Não foi fácil e ainda estamos aprendendo a ser pais e filha depois de tantos anos perdidos. Mas acredito que as melhores famílias não são as que nascem perfeitas, mas as que escolhem trabalhar para conseguir. Eduardo levantou sua taça. Pelas segundas oportunidades. Carmen levantou a sua. Pelo amor que sobrevive ao tempo. Sofia sorriu. E pelas famílias que se encontram quando menos esperam. Eduardo e Carmen se casaram novamente numa cerimônia pequena, mas emocionante. Sofia foi a madrinha de casamento e entregou sua mãe no altar. Eduardo havia transferido a maioria de seus hotéis para uma fundação beneficente, mantendo apenas 2 para viver comodamente. Carmen agora dirigia a fundação que ajudava famílias separadas, transformando sua dor em propósito. Sofia havia se formado com honras e agora dirigia um dos hotéis familiares, demonstrando que havia herdado tanto o talento empresarial de seu pai quanto a compaixão de sua mãe. Uma noite, enquanto jantavam no terraço de sua casa nos arredores de Madrid, Sofia levantou sua taça de vinho. Sabem o que é mais estranho de tudo isso? O quê? Perguntaram Eduardo e Carmen em uníssono. Que tudo começou porque reconheci um anel. Se naquele dia eu não estivesse trabalhando naquele restaurante, se não tivesse visto o anel do papai, talvez nunca nos teríamos encontrado. Eduardo tomou as mãos de Carmen e Sofia. O destino tem formas misteriosas de reunir as famílias. Carmen sorriu. Às vezes, as coisas mais preciosas se encontram quando você para de procurar por elas. E às vezes, acrescentou Sofia, os finais felizes chegam quando menos os esperamos. Após anos de espera, Eduardo olhou para o anel em sua mão, depois para os anéis nas mãos de Carmen e Sofia. 3 anéis, 3 vidas que se haviam separado e voltado a se encontrar. Sua história provou que o amor verdadeiro pode sobreviver a décadas de separação, que as famílias podem se reconstruir mesmo depois de anos de mentiras necessárias, e que às vezes os milagres chegam disfarçados de coincidências em restaurantes elegantes. Esta história demonstra que o amor familiar verdadeiro sempre encontra uma maneira de reunir aqueles que pertencem juntos,
e que às vezes são os detalhes mais pequenos, como um anel familiar, que abrem as portas aos reencontros mais extraordinários. Look at the I can look at the stats after, and I can tell you. The Centaur just having a free ass game. Nice. Radiant's courier has fallen. Your bottom tower is being attacked. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is being attacked. Your bottom tower has fallen. Ah, no. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under siege. Crash, help me. Your top tower is being attacked. We were doing it. Let's have a tango. Your top tower is under attack. It has not come off. Very nice. As you say. Your top tower is being attacked. I supposed to go. None of them tell me. Murder spree. Your top tower is under siege. Already dim and damp. Your mind Your top tower is being attacked. Ice vortex. A cause disturbed. Your middle tower is being attacked. With ice
That guy's had ice breezes. time of his life. Oh, you were gone. Because nobody noticed. Your middle tower is under siege. Radiant structures have been fortified. Your middle tower is under attack. This should be interesting. Oh, I got that kill. Your middle tower is under attack. Nice. What is Axe build? Ooh, cold. Oh my gosh, please. Your middle tower has been destroyed. No, tied. He said he's going Axe build, but I don't really know what that means. I might get this shit. And poor man's shield, baby. Your top tower is under siege. Your top tower is under attack.